Vamos lá. Então, assim, na nossa última... Aliás, a semana passada, a gente não teve momento de aula online, mas aí eu gravei um vídeo com base nesse slide e expliquei, né, os elementos do triângulo retângulo. Vou falar rapidinho porque está lá nos vídeos. Destacando aqui a hipotenusa, até coloquei o link do site onde eu peguei essas imagens, está bem explicadinho lá. Os catetos, que são esses lados que formam um ângulo reto. E a hipotenusa, no caso, sempre do lado oposto ao ângulo reto. Aí nós temos outros elementos no triângulo agora. No caso, quando eu parto lá do vértice, onde tem um ângulo reto, e eu traço uma altura relativa ao outro lado, que no caso é a hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho a altura do triângulo. No caso, eu digo que essa altura é relativa à hipotenusa. E aí, se eu pego o ponto onde pega essa altura, e aí eu divido essa hipotenusa em dois segmentos, aí eu tenho as projeções. E justamente aqui ele mostra essas projeções, né? A projeção do cateto C sobre a hipotenusa, no caso, essa projeção M. A projeção do cateto B sobre a hipotenusa, no caso, essa projeção M. E no caso, essa lâmpadazinha, realmente ela mostra isso, né? Que é essa sombra, né? Como se fosse essa sombra aí na vertical, que os raios pegam na vertical. E aí a gente tem esse segmento M, né? Que está aí na hipotenusa. E aqui, quando eu dou um corte, então eu tenho um triângulo menor, um triângulo médio e esse triângulo grande. E todos eles são semelhantes porque eles vão possuir os mesmos ângulos. E só isso já garante que eles têm a mesma forma. Se a gente pudesse recortar e sobrepor, a gente ia ver aqui, ó, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse ângulo tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. E assim também acontece com esse outro. Então, eles são semelhantes. Eles têm a mesma forma, não o mesmo tamanho, mas têm a mesma forma. E aí a gente começa a detectar as relações métricas a partir da observação desses triângulos, relacionando seus lados correspondentes. Então, quando eu olho aqui, já está pintado aqui na cor certinha, esse lado que tem o quadradinho, esse lado que tem dois tracinhos, corresponde a esse aqui. Então, foi pintado de roxinho. Então, H está para N, que é justamente o que está escrito aqui. E aqui eu tenho esse que tem um quadradinho com um tracinho só, que é o correspondente a esse aqui. Os dois estão marcados de laranja. Então, justamente, N está correspondente a H. Então, H está para N, assim como N está para H. Como é uma igualdade entre duas frações, são duas razões, a gente estudou isso lá na escola ainda. Então, eu tenho que multiplicar cruzando. Então, H vezes H vai dar ao quadrado e N vezes N, NN. Então, isso aí já é uma relação métrica, tá? Que a gente usa. Aí eu venho para aqui e eu tenho que nesse outro triângulo, então esse lado aqui que está marcado em vermelho, olha meus ângulos, é correspondente a esse aqui. E esse que está em azulzinho, também é correspondente a esse que está em azul. E lógico que o preto também vai estar correspondente ao preto. Mas eu vou pegar esses aí coloridos. E ele aqui pegou do grande para o menor. Vejam que aqui a gente trabalhou sempre do pequeno para o grande. Ó, do pequeno para o grande e do pequeno para o grande. Tanto faz eu pegar do pequeno para o grande ou do grande para o pequeno. Só que aí eu tenho que manter a mesma razão. Se eu decidir trabalhar do pequeno para o grande, então a outra relação também tem que ser grande, tem que ser do pequeno para o grande. Então a mesma coisa aqui, se pegou do grande para o pequeno, quando eu vou fazer o outro tem que ser na mesma ordem. Então A está para C, assim como B está para H. Então veio do grande ao pequeno. Então, multiplicando aqui cruzando, por ser uma igualdade entre duas razões, o que eu chamo de proporção, então A vezes H, que é igual a B vezes C. Outra relação importante. Aqui também, pegando agora o laranja aqui e o vermelho. Então,
Professora, Oi. a voz está saindo tão baixinha. Eita, deve ser porque eu estou com fone de ouvido. Deixa eu tirar para ver se fica melhor. Não sei se é o fone ou é eu mesma. Melhorou um pouquinho ou não? Agora ficou legal. Tá certo. Então aqui, Obrigada. ó, por nada, eu tenho do grande para o médio, né, que esse é o triângulo médio. Então aqui, ó, A está para B e B está para N. Então, multiplicando, né, eu tenho B vezes B, que é B ao quadrado, e A vezes N, que é AN. Ele colocou aqui NA, tá? Mas geralmente a gente coloca na ordem alfabética, tá? Que é AN. E esse mesmo cálculo, né, a gente faz em relação ao cateto C, e a gente vai ter que o A está para C, aqui, e o C está para M. Então, quando eu multiplico aqui C vezes C, dá C ao quadrado, e A vezes M, no caso seria AM, que ele deixou aqui MA, tá? Mas tanto faz. Eu geralmente, quando eu escrevo no quadro, eu já escrevo na ordem alfabética. Bem, isso aí são as relações e aqui tem um resuminho delas, né? E aí lá no vídeo, cada uma delas eu fui fazendo uns cálculozinhos, tá? Que aqui eu não vou fazer, porque minha proposta é a gente ficar só até 9 horas hoje. Pode até passar um pouquinho, mas seria isso. E aí a gente tem um resumo dessas relações métricas. Ó, A vezes H, que é igual a B vezes C. E aí eu tenho B ao quadrado, que é igual a vezes... Aqui ele já colocou na ordem, tá vendo? A vezes N e C ao quadrado igual a vezes N. Por quê? Essa aqui, o que eu preciso lembrar sempre? Que é o cateto, o quadrado do cateto igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Tá? E isso não muda em relação ao C e em relação ao B. Aí, tanto faz usar a fórmula do B ao quadrado como a fórmula do C ao quadrado, porque as duas indicam a mesma coisa. Aí, eu tenho essa aqui do H ao quadrado, que é igual ao produto das projeções. E eu tenho esse aqui, que é o Teorema de Pitágoras. E aí, eu vou querer mostrar um videozinho para vocês, bem interessante. Depois eu volto para esse slide. Que foi esse aqui que eu deixei para vocês lá. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Mas eu coloquei esse vídeo porque ele mostra direitinho essa teorema de Pitágoras. Amei isso aí. Não é lindo? Porque o teorema de Pitágoras ele nos mostra o quê? O quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, justamente, ó, todo o líquido que está aqui nesse prisma de base, né, quadrada no caso, ele está passando para esses outros prismas de base quadrada que foram construídos sobre os catetos. E aí completa direitinho, né? Fica muito clara essa relação. Eu procurei vários, esse foi um dos mais interessantes que eu achei. E curtinho também, né? Então, assim, eu acho que ele exemplifica bem o que é o Teorema de Pitágoras. E aí, voltando aqui, aí a ênfase, gente, é no Teorema de Pitágoras, porque dessas relações todas que nós temos aqui, a mais usada é o Teorema de Pitágoras. Eu não vou dizer a vocês que vocês nunca na vida vão usar essas outras. Até vão, mas é muito difícil a gente usar em situações do dia a dia, tá? Existem sim situações no telhado, alguma coisa assim, mas é mais Teorema de Pitágoras. Oi. Qualquer conta daquelas que tem nas atividades, qualquer atividade desse tipo, pode-se usar o teorema de Pitágoras? Qualquer um dá o mesmo resultado? Depende dos elementos que eu tenha, porque se eu quiser usar o Teorema de Pitágoras, eu vou ter que ter, primeiro tem que ser triângulo retângulo. E aí eu tenho que conhecer dois lados para encontrar um terceiro. Eu só consigo usar Pitágoras se for nessa situação. Fora isso, aí dois para encontrar o terceiro. Isso. Senão eu tenho que usar uma outra relação. Ok. Eita, deixa eu ver, alguém entrou. Tuca, é do primeiro EJA. Olá, Tuca, seja bem-vindo.
Já comecei aqui, viu? Pode prestar atenção aí, se quiser fazer pergunta, pode fazer também, ok? Então, a gente está começando agora lá no Teorema de Pitágoras. E deixa eu voltar aqui na tela. Bem, eu gostei também dessas imagens, tá? Do Teorema de Pitágoras, porque aqui mostra a questão dos quadrados, né? Eu tenho um triângulo, que é o mais básico que existe, é o mais tradicional, digamos, que a gente usa, que é o triângulo de lados 3, 4 e 5, né? Com certeza, quando a gente pega esses lados 3, 4 e a hipotenusa vai ser 5, tá? E esse lado aí, ele vai fechar realmente num ângulo reto. E aqui ele tem lado 3, lado 4, lado 5. Então, se eu tenho um lado 3, construindo um quadrado sobre esse cateto, eu vou ter um quadrado de área 9, que se eu contar aqui tem 9 quadradinhos. Se eu construir um quadrado aqui sobre esse lado 4, eu vou ter um quadrado de lado 4, né? Portanto, eu tenho 16 quadradinhos. E o mesmo acontece aqui com um quadrado construído sobre a hipotenusa, no caso do lado 5, eu vou ter um quadrado, né, de lado 5, que a área vai ser 25. Então, ele faz uma coisa interessante aqui, porque ele pegou 3 tirinhas, e aí ele formou esse quadrado no meio. Aliás, é como se ele tivesse pegado esse próprio quadrado e trouxesse para cá. E aí ele pegou esse aqui e cortou em 4, né, em 4 tirinhas. E aí ele pega, se a gente contar aqui, ó, cada lado tem 1, 2, 3, 4, 5, mas ele tem 4 cada um. É como que ele começa daqui de baixo, aí ele vai até aqui. Aí depois ele começa aqui nesse finalzinho, vai até aqui. Aí ele começa aqui nesse final e vem até aqui. E esse começa no final e vem até aqui, onde tinha começado o outro. Então, justamente, os 4 pedacinhos vai formar esse perímetro em volta desse quadrado verdinho. E quando a gente conta, vai ser um quadrado 5 por 5, que é justamente igual a esse quadrado vermelho, entendeu? Tá? Ele formou o mesmo quadrado que eu tenho aqui. Então, é uma demonstração bem interessante sobre o Teorema de Pitágoras. Aqui, né, colocando em letras, então, se eu chamo a hipotenusa de A e os catetos de B e C, então, o quadrado construído sobre o cateto B, a área dele vai ser o B ao quadrado, que no caso é a medida desse lado. O quadrado construído sobre esse cateto C vai ser C ao quadrado, e o quadrado construído sobre a hipotenusa A vai ser A ao quadrado. E aqui a gente tem o Teorema de Pitágoras na sua forma A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E no caso aqui, né, tá uma figura aqui demonstrando lá, geralmente no Egito, né, na antiguidade, que a gente tinha, eles usavam muito nós em cordas, né, espaçamentos aqui, ó, 3, lado 4, e aqui lado 5. Então, quando eles juntam dessa forma, eles têm certeza que esse ângulo é reto, e eles conseguem construir as paredes, né, de forma que fiquem com ângulo de 90 graus entre elas, certo? Então, uma curiosidade aí bem interessante, de há muito tempo atrás que já se usa isso. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Aline Rodrigues. Seja bem-vinda, Aline, também. Já começamos aqui. Sim, gente, aí eu deixei uma atividade para vocês. Aí agora eu vou voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu vou parar um pouquinho a gravação.